Bom dia, nono. Tudo bom? Eu vou encerrar com vocês hoje o primeiro capítulo que fala sobre equações do primeiro grau, né? Então, a gente vai estudar hoje as propriedades das raízes. Então, faltou um S aqui, ó. Propriedades das raízes. Então, como assim? Quando a gente faz a equação do segundo grau, a gente vai lá, tem a equação do segundo grau, a gente resolve por Bhaskara e acha x1 e x2. Esse x1 e x2 que a gente acha, eu já falei com vocês e vou repetir agora, nós chamamos de raízes. Raízes da equação. São os resultados, são os x que nós achamos. Então, essas raízes, você pode somar e multiplicar elas, correto? Então, se você tem uma equação do segundo grau, que o resultado da x1 é igual a 3 e x2 igual a 5. Você pode somar 3 mais 5, dá 8, e 3 vezes 5 dá 15. Então, você somou e multiplicou essas duas raízes. Então, a gente vai aplicar essa propriedade de soma e produto das raízes nas equações do segundo grau. Então, eu vou usar um exemplo. A soma das raízes, ela pode ser dada através do nosso A e nosso B. Então, lembra, ó, a equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, se eu pegar as duas raízes e somar, eu achei x1 e x2, somei. O resultado dessa soma vai ser o mesmo disso aqui, de eu pegar esse b sobre o A e botar o negativo na frente. O produto dessas duas raízes, você achou as raízes, multiplicou. Vai ser a mesma coisa que você pegar esse C e esse A e botar um sobre o outro. Vamos na prática. Ó, aqui A é 2, B é 3 e C é 1. Qual que vai ser a soma? A soma, ó, é o menos B sobre A. A soma é essa. E o produto? O produto é C sobre A. 1 sobre 2. Pronto, achei a soma e o produto das raízes. Simples assim. Só substituir. A letra B. Quem é A, quem é B e quem é C? A é 1, B é 3, C é menos 15. Então, quem é a soma? A soma é menos o B sobre o A. Menos 3 sobre 1 é o próprio menos 3. E o produto? O produto, ó, é C, o C é o menos 15, também sobre A, que é 1. Menos 15 sobre 1 é o próprio menos 15. Então, a soma é menos 3 e o produto é menos 15, ok? Vamos ver isso na prática. Para que serve isso? Como que vocês podem usar isso? Vamos lá, peguei um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, A é 1, B é 5, C é 6. A soma é menos B sobre A. Menos 5 sobre 1. Então, é o próprio menos 5. E o produto é C sobre A, o C é 6. Então, é 6 sobre 1. Vou colocar aqui só para a gente não ficar perdido. Que é o próprio menos 5 e aqui é o próprio 6. Então, isso aqui é soma e produto. Se eu fosse resolver essa equação do segundo grau aqui, eu ia achar um x1 e um x2. Não sei quais são, mas se eu procurar eu vou achar. A soma é você pegar o x1 e somar com o x2. O produto é você pegar o x1 e multiplicar com o x2. Agora, vamos pensar no seguinte. Quais números somados dá menos 5 e que multiplicados dá 6? Que número poderia ser? Ó, 2 e 3 somados dá 5. Porém, aqui tem que dar menos 5, né? Então, ó, se eu fizer menos 2 mais o menos 3, isso aqui vai dar menos 5. E se eu fizer o menos 2 vezes menos 6? Menos 2 vezes menos 6, menos 3, vai dar o 6 positivo.
Então, ó, sem eu fazer Bhaskara, sem eu resolver Bhaskara, sem eu fazer aquela conta toda, eu descobri que o x1 é o menos 2 e o x2 é 1 menos 3. Então, para isso que serve soma e produto. Tem como você resolver a equação do segundo grau usando soma e produto sem ter que fazer o Bhaskara. É um método de fazer. Nem sempre as respostas vão ser tão óbvias assim, né? Aqui a resposta foi um pouco mais fácil de se achar. Vai ter hora que vai aparecer umas raízes, vai aparecer números fracionários. Aí vai ser um pouco mais complicado. Mas é uma forma da gente resolver a equação do segundo grau usando soma e produto das raízes, tá? Uma outra coisa que nós vamos ver hoje são as equações biquadradas. Aí já é o começo do capítulo 10, lá na página 106. O capítulo 10 ele vai falar de equações biquadradas e equações irracionais. São as duas variações da equação do segundo grau, tá? São duas derivações das equações do segundo grau. Então, hoje a gente vai ver o primeiro tópico, que é equações biquadradas. Semana que vem a gente vai ver as equações irracionais. Então, vamos pensar no seguinte. Nós temos aqui equações biquadradas. Vamos avaliar esse nome. Quadradas. Quadrado é um termo elevado ao quadrado. Bi significa duas vezes. Então, ele é 2 vezes elevado ao quadrado. Isso aqui é uma equação do segundo grau normal. É que a gente conhece. É uma equação do segundo grau. Agora, eu peguei esse 2 aqui e elevei ele ao quadrado. Elevei ele ao quadrado. Multipliquei 2 vezes 2, deu 4. Peguei esse x aqui, que o expoente é 1, e elevei esse x mais uma vez ao quadrado. 2 vezes 1 dá 2. Olha o que aconteceu aqui. E aqui seria um x elevado a zero. X elevado a zero, se eu elevar ao quadrado, vai continuar sendo elevado a zero. Então, você continua sozinho. Então, ó, a diferença dessa equação do segundo grau para essa equação aqui, que é uma equação do quarto grau, é isso. Aqui, eu peguei esse expoente, ó, o x elevei 2 vezes ao quadrado, virou 4. Aqui eu elevei ele também de novo ao quadrado, virou 2. Então, eu modifiquei essa equação. Então, aqui nós temos alguns exemplos de equações completas e incompletas. A completa tem o A, o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo. Primeiro, segundo e terceiro. Aqui eu tenho só o primeiro e o segundo, aqui eu tenho só o primeiro e o terceiro. Então, ó, a mesma coisa. O A é quem acompanha o x à quarta, o B é quem acompanha o x ao quadrado e o C é o termo sozinho, independente. Então, mais uma vez, equações do segundo grau, vocês têm que aprender muito bem, porque daqui por diante, tudo vai recair em equações do segundo grau. Então, a gente vai resolver essas equações biquadradas utilizando como base a equação do segundo grau. Vamos ver como é que resolve isso. Nós sabemos que para resolver as equações do segundo grau, nós usamos Bhaskara, né? X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. Quem ainda não decorou isso? Vamos decorar, hein? Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, isso aqui só resolve, gente, equações do segundo grau. Isso aqui não pode resolver mais nada com isso. Então, como é que a gente vai resolver uma equação do quarto grau, uma equação biquadrada? Então, ó, vou pegar aqui o primeiro exemplo, letra A. X à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. A gente só sabe resolver equações do segundo grau. Desse tipo aqui. Só essa. Então, a gente tem que transformar isso nisso, né? A gente vai ter que fazer uma mudança, né? Vamos fazer uma mudança aí, a gente vai ter que mudar alguns termos. Então, o primeiro termo que a gente vai mudar, a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar esse x à quarta e ele temporariamente vai se chamar y ao quadrado. Tá? Vai ser sempre essa mudança, sempre. E a gente vai pegar o x ao quadrado e vai chamar ele temporariamente de y. Então, ó, no lugar do x à quarta, a gente mudou o nome dele, botou um codinome nele.
No lugar do x ao quadrado, a gente vai botar um codinome nele, y. E o 9, tadinho, 9 continua do jeito que tá. Agora, isso aqui virou uma equação do segundo grau. Não tem x, tem y, mas não tem problema. Se é x, y, z, t, não tem problema, tá? O importante é que é do segundo grau. E a gente vai resolver normalmente. Então, quem é A nesse caso, quem é B e quem é C. A é quem acompanha o que está ao quadrado, é 1. B acompanha o y, menos 10. E o C é o sozinho. Então, a gente vai achar delta. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 100. 4 vezes 9, 36. Delta é igual a 64. Então, eu achei o valor de delta. Mas eu não paro aqui. Aqui eu não tenho que achar o valor de x, só que aqui não é x, é y. Então, eu vou achar o valor de y. Mas é a mesma fórmula. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, então é menos 10. Mais ou menos raiz de delta, 64. Sobre 2 vezes a, que é 1. Então, ó. Quem é y? Menos com menos, mais. Raiz quadrada de 64 é 8. E 2 vezes 1, 2. Então, meu primeiro y é 10 mais 8 sobre 2, que é 18 sobre 2, que é 9. Meu segundo y é 10 menos 8 sobre 2. 10 menos 8, 2. 2 sobre 2, 1. Então, ó, meu primeiro y é 9 e o meu segundo y é 1. Só que a minha equação original não é y, é x. Então, agora eu tenho que voltar lá para a minha equação original para achar o valor que eu realmente quero. Eu quero achar o valor de x. Então, eu quero achar o valor de x. Aqui eu achei y. Aí a gente vai lá nos codinomes. Ó, os codinomes são esses daqui. O codinome de y é x ao quadrado. Ou melhor, de x ao quadrado é y. Ó, esse y é 9. Se esse y é 9... Se esse y é 9, quem vai ser o x ao quadrado dele? Que número que é elevado a 2 dá 9? Vai ser o 3 e o menos 3. O que eu fiz aqui, ó? X ao quadrado é igual a 9. X é igual a mais ou menos raiz de 9. Deu isso. E o meu segundo y? Vamos ver. O meu segundo y é 1 igual a x ao quadrado. Então, vai ser o mesmo esquema. X ao quadrado igual a 1. X é igual a mais ou menos raiz de 1. X é igual a mais ou menos 1. Então, a minha solução dessa equação vai ser 3, menos 3, 1 e menos 1. Como assim, professora? 4 soluções? 4 soluções. Equação do segundo grau tem 2 soluções. Equação do quarto grau tem 4 soluções. Ok? Vamos fazer mais um exemplo aí. Ó, peguei o outro exemplo que estava lá na outra folha e transferi para cá para a gente conseguir fazer. Então, ó, de novo. Vamos dar os codinomes. Quais são os codinomes? O mesmo processo. X à quarta eu chamo de y ao quadrado. E o x ao quadrado eu vou chamar de y. Gente, os codinomes vão ser sempre o mesmo, tá? É igual chamar o Clark Kent de Super-Homem e o Bruce de Batman. Sempre o mesmo codinome, tá? Não muda. Então, ó, o Clark Kent vai ser sempre o Super-Homem e o Bruce vai ser sempre o Batman, tá? Não tem como trocar. Então, vai ser sempre o mesmo. Não posso chamar o Clark de Batman, nem o Bruce de Super-Homem aí que vai dar ruim. Então, ó, tem aqui os codinomes. Aí eu substituo, ó, vai ficar 11 y ao quadrado menos 7 y menos 4 igual a 0. Ó, chegou de noite, o Clark virou o Super-Homem para salvar o mundo e o Bruce virou o Batman para salvar o mundo, ou para brigar entre si, né? Quem viu o filme sabe. Então, tá aqui, ó.
Troquei o original pelo codinome, o original pelo codinome. Agora eu vou fazer o delta. Ó, A é igual a 11, B é menos 7, C é menos 4. Quem é delta? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado menos 7. Menos 4 vezes A, 11, vezes C, que é menos 4. Lembrando que tá negativo, coloca entre parênteses. Menos 7 ao quadrado, 49. Menos vezes menos, mais 4 vezes 11, 44. 44 vezes 4 dá quanto? Deixa eu fazer a conta aqui. 176. 49 mais 176, 225. Tá aí o delta. Agora a gente vai achar o y, né? Lembrando que ó, a equação original é x, mas a gente mudou para y, então a gente tem que achar primeiro o y. Y é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. É a fórmula de Bhaskara também, só que aqui, em vez de chamar de x, eu chamei de y. Menos b é menos 7, ó. Menos 7. Raiz de 225. Sobre 2 vezes a, 2 vezes 11. Y é igual, aqui dá mais 7, mais ou menos, raiz de 225 é 15. Sobre 2 vezes a, 22. Quem é meu primeiro y? 7 mais 15 sobre 22. Que vai dar 22 sobre 22, que vai dar 1. E o meu segundo y é 7 menos 15 sobre 22. 7 menos 15 dá menos 8. Menos 8 sobre 22. Simplifico aqui por 2. Vai dar menos 4 sobre 11. Então, ó, achei o primeiro y e o segundo y, mas eu não quero achar o y, eu quero achar o x. Então, eu tenho que ir lá, ó, nos codinomes e voltar para o original. Então, como é que eu volto para o original? X ao quadrado igual ao primeiro y. Igual ao primeiro y. X ao quadrado igual a 1. X é igual a mais ou menos raiz de 1. Que vai ser igual a mais ou menos 1. Então, tá aqui a minha primeira solução, meu primeiro x. E o meu segundo x? X ao quadrado é igual ao segundo y. Quem é o segundo y? X ao quadrado, ó, o segundo y é esse, menos 4 sobre 11. X ao quadrado, aí tira o quadrado, é igual a raiz, mais ou menos, raiz de menos 4 sobre 11. Aí caiu no seguinte, ó, raiz quadrada de número negativo, ó. Número negativo aqui dentro. Não pode, então não vai ter raiz real. Não existe raiz real. Ou seja, a minha solução dessa equação do segundo grau vai ser apenas mais 1 e menos 1. As outras duas não vai existir, ok? Então, professora, você falou que tem 4 soluções. A possibilidade de 4 soluções. Só que 2 delas não vai existir. Então, aí não vai ter mais de 2 soluções, tá? Vai ter apenas 2 soluções. Mas não é porque a equação do quarto grau se limita a 2. É porque a terceira e a quarta solução não vai existir. Não no mundo real. Quando chegar no mundo dos complexos, vocês vão ver que existe. Então, mas isso aí é coisa para ensino médio. Tá bom? Eu sei que é um pouco complexo de entender. Eu sei que são muitos passo a passo a serem dados. Mas eu também sei que vocês são capazes. Tá? E assistam esse vídeo quantas vezes vocês acharem necessário para entender. E me perguntem também, tá? Eu não vou nunca negar para vocês uma explicação diferente do que essa que eu tô dando. Eu sempre vou tentar explicar de forma diferente para vocês poderem entender. Então, me perguntem, mandem e-mail, mensagem no Classroom, tá? Eu tô à disposição de vocês, tá bom? Quero que vocês aprendam. Esse é o objetivo aqui. Fiquem com Deus.